aplicam-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Inciso 22. É garantido o direito à propriedade privada. 23. A propriedade atenderá à função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante a justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvos aos casos previstos nessa Constituição. Esse mini documentário tem como intuito apresentar os pontos de vista dos autores estudados no curso de Teoria Política, Comunicação Social 2011/1. Os pontos de vista acerca do tema propriedade privada. Os assuntos que nós vamos abordar serão o Locke, o Hobbes e o Rousseau. Na sequência, nós vamos falar sobre o que a Constituição Federal atual fala sobre o assunto e vamos mostrar um exemplo de caso que pode ser uma alternativa de transformação dessa realidade. Hobbes, o nosso primeiro autor explorado nesse mini-doc, ele é um contratualista, assim como o Locke e o Rousseau, e ele é bem mais extremista e direto. Ele acredita que a propriedade privada não é um direito natural. Ele parte do princípio que o homem é mau, egoísta e ambicioso e vive em constante estado de guerra. E para contornar essa situação, o homem ele tem que abrir mão de todos os seus direitos naturais para acabar com esse estado de guerra. E a solução para isso seria a criação do Estado. A partir da criação do Estado, Hobbes começa a tratar sobre a propriedade privada. Por ser um autor absolutista, o Hobbes ele diz que o servo devia ceder nas mãos de um soberano todo o controle de seus direitos de propriedade, segurança e ordem. Na época, a sociedade burguesa ainda estava em formação e estava tentando se firmar. Então, quando é criado o Estado, ele é criado com a esperança de consolidação, de melhoria de vida, etc. Quando um servo era ligado a uma terra, ele não podia deixá-la, tudo que ele produzia ia para o seu senhor feudal, no caso, e esse senhor feudal também não podia expulsar esse servo de suas terras. Isso era dever do Estado. O Estado que garantia todo esse, que gerenciava todo esse controle de quem cuidava da terra, quem trabalhava, regia suas leis, julgava o que estava certo e o que estava errado. Em resumo, a propriedade privada para o Hobbes é um efeito colateral do contrato social, da criação do Estado, e ela está nas mãos de um soberano. Para Locke, a propriedade privada era de maior importância. Para ele, a propriedade privada era uma extensão do corpo e que o Estado tem como obrigação proteger e preservar a propriedade privada de cada cidadão. A propriedade privada é um direito natural, ela precede o Estado. Sendo assim, o Estado não pode violar esse direito, é um direito natural. Através do trabalho, o homem adquire mais propriedade, usando daquilo que é intrínseco à sua natureza humana, a razão. Com o aparecimento do dinheiro, houve maior concentração de riqueza e distribuição desigual dos bens entre os homens. Já Rousseau tinha na propriedade um pessimismo e repúdio, pois ele vê na propriedade privada a razão da degeneração social. Quanto mais propriedade o homem tem, mais poder material e político ele também teria, o que formaria uma sociedade real marcada pela desigualdade social e lógica da acumulação de bens. Daí surgiria um Estado com a finalidade de estabelecer a igualdade através do contrato, que seria uma forma de zeramento das desigualdades. Os homens abririam mão de todos os seus direitos naturais de propriedade, passando para o poder do Estado, e o Estado seria responsável pela distribuição dessas terras, dessas posses,
de acordo com a necessidade de cada homem, de cada indivíduo. Bom dia, meu nome é Paulo. Bom dia. Alguns já devem conhecer, a gente está marcando essa reunião, acho que é interesse de todos nós em relação ao loteamento e a Vila Toda Vida que a gente quer fundar, e mais importante do que tudo isso é a casa que a gente quer ter, né? O que a gente está discutindo aqui não é favor, não é brinde, não é cortesia de ninguém. A gente está aqui hoje para discutir direitos de vocês. E direito a gente não pede, a gente exige. O terreno, aí, se você estiver errado, vocês me corrigem, pelas informações que eu recebi, é um terreno que está aqui há muito tempo, está abandonado, ou estava abandonado, não é isso? A lei, isso aí é muito tranquilo, a lei prevê o seguinte: todo mundo tem o direito de ser dono de alguma coisa, só que não pode usar esse bem, essa propriedade, do jeito que quiser. Por exemplo, compra, larga lá, deixa valorizando, aí chega um dia, pega e vende. Por quê? Porque de um lado você tem alguém com uma casa e um monte de terreno para valorizar, e de outro pessoas que não têm uma casa para morar. Então a lei já prevê isso, que se alguém tem um terreno grande e que não utilize esse terreno, não dê a ele qualquer utilidade, esse terreno pode ser usado para servir de moradia para outras pessoas. E eu acredito que, com base na situação de vocês, pelo que eu já recebi de informação, vocês já têm o direito de exigir esses terrenos para vocês. O objetivo da lei não é fazer com que você vá ganhando um monte de casa e depois comece a vender essas casas, alugar essas casas. Entendeu? Então a ideia é dar moradia para quem não tem. Isso tem que ficar muito claro. Outra coisa, não é favor. Eu gosto muito de frisar isso. Tem muita gente que fica meio acanhado, fala, mas isso não é meu. É seu sim. A lei fala que é seu. A lei fala que você é que está dando alguma utilidade social para aquele terreno, que é a moradia. E não aquele que comprou e largou abandonado lá, deixou crescer mato e eventualmente trouxe até prejuízo para vocês, porque aquilo ali pode virar ponto para estuprador, pode virar ponto para droga, uma coisa. Você está entendendo? Então a ideia é essa. Então o que eu queria discutir com vocês aqui? A necessidade de vocês adquirirem essa propriedade desse jeito. Qual que é a vantagem dessa lei aqui? Vocês não vão pagar nada. Nada. Vocês não vão pagar nada. O proprietário também pode ser privado da coisa, perder o bem, se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, que é o caso, 20 mil metros se enquadra nesse conceito de extensa área, na posse ininterrupta e de boa fé, por mais de 5 anos, e aí nos dois casos vocês observem que o requisito é de 5 anos, e vocês já têm isso, vocês já estão lá há mais de 5 anos, de considerável número de pessoas. Quem estuda esses assuntos e comenta essas leis diz o seguinte: até uma família podia ser considerada se enquadrar nesse conceito de considerável número de pessoas. Vocês são quantos mais ou menos? 50? 60? Sem problema nenhum, vocês já se enquadram nisso. E estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês já estão no terreno há mais de 5 anos. Vocês já são considerados pessoas, considerável número de pessoas. O que eu sugiro que vocês façam já? Uma horta comunitária. Por quê? Ou algum outro tipo de empreendimento, primeiro, que seja fácil de fazer. Não adianta você querer construir um shopping lá, né? Tem 2 terrenos que já estão plantados, elas plantam dessa maneira. Então você já pode falar que tem essa horta. Mas vamos aumentar isso. Sabe por quê? Vocês também, aí já me adiantando em outro assunto. A minha ideia com a CUFA é desenvolver projetos nesse sentido. Um desses projetos é vocês produzirem alimentos aqui para vender, para ganhar seu dinheiro. Agora, vocês podem fazer essa horta comunitária, e a horta comunitária é só um exemplo que eu dei, tá, pessoal? É o que me veio à cabeça. Por quê? Para você caracterizar como obra e serviço considerado de interesse social e econômico relevante. Todo mundo
tem que fazer isso aqui, ó. É o T toda a vida. Na língua dos mundos lá, isso aqui é o T. Ó, T. T toda a vida. Então é isso aí, gente. Pra encerrar, sexta-feira. Sexta-feira. No seu terreno. Sexta-feira. Trabalhar. Sexta, sábado e domingo. Concluímos então que Rousseau estava certo. 47% da renda do país está concentrada nas mãos de menos de 10% da população. 10% da população mais pobre fica com só 0,7% de toda a renda do país. A Vila Toda a Vida é um exemplo de iniciativa que pode trazer transformações a essa realidade. Prevê que todo cidadão tem direito à moradia. No entanto, sabemos que esse direito está muito longe de atender toda a sociedade brasileira. Quantos moram de aluguel? Quantos moram em favelas? Quantos não sabem o que é uma escritura? O pior, quantos terrenos baldios podem ser transformados em vilas? Ainda não sabemos, mas essa realidade pode ser transformada a partir de iniciativas como essa.